Olá, bom dia a todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã para o Vida Devocional, esse programa maravilhoso que nós temos aqui na IPP TV, que nos dá esse privilégio de chegar até você. Nesta manhã, em especial, nós vamos meditar no Salmo, capítulo número 3. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, abri-la comigo neste capítulo e também você compartilhar deste link, desse vídeo, com seus familiares e amigos, pois vamos falar de um tema muitíssimo importante. Faremos uma análise, uma meditação no Salmo 3, com perspectiva no tema confiança em Deus na adversidade. Nós estamos vivendo um período muito peculiar da história humana e muitas pessoas estão recorrendo a auxílios, até mesmo duvidosos. Mas estamos aqui para dizer aquilo que a Bíblia sempre nos afirma, que a melhor solução é nós sempre buscarmos ao Senhor em todo o tempo. O Salmos capítulo 3 assim nos diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Este salmo, ele tem um título, e o título dele nos diz algo muito importante sobre a história do seu autor. Diz-nos no seu título, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. A história está no segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Davi, já em ditosa velhice, é surpreendido por uma insurreição do seu filho Absalão. Absalão, filho de Davi, foi até uma cidade chamada Hebrom e ele arrastou consigo convidados. Nem mesmo os convidados sabiam qual era o intento de Absalão. Mas chegando em Hebrom, Absalão proclamou a si mesmo o rei daquele lugar. E então a notícia começou a percorrer por todos os espaços de Israel, de que Absalão estava numa revolta declarada e num golpe político contra o seu próprio pai. Davi, ao saber disso, de diversas fontes, ele recebia instruções do tipo: Rei, nós estamos contigo, nós podemos lutar com o Senhor. Mas quando Davi toma conhecimento de que Absalão está marchando contra Jerusalém com o seu exército para tomar a cidade de Davi, Davi então resolve sair com toda a sua corte e ele vai para o deserto de Judá. E Davi fez isso por amor a Absalão, pois ele sabia que os seus fiéis soldados, se eles entrassem num embate com Absalão, certamente Absalão seria morto a fio da espada pelo juízo dos seus fiéis soldados. Então Davi decide ausentar-se da capital, ausentar-se do seu palácio, para não dar margem à violência do seu filho que estava num ato de rebeldia contra si. Ao sair, Davi vai chorando, subindo os montes, passando pelas árvores, pelas oliveiras, e pessoas mais saem ao encontro de Davi para confortá-lo, consolá-lo e manifestar lealdade. Ao sair, Davi migra para uma região desértica e ali ele compõe diversos salmos. E esse salmo que nós acabamos de ler é um dos textos que mostra a confiança de Davi num momento de insurreição do seu filho Absalão. Eu chamo sua atenção para a forma como que os salmos são compostos.
Normalmente, os salmos eles têm uma grande verdade no seu início, no seu final, ou então bem no centro do salmo, como se fosse uma pinça que das extremidades chega até um ponto central e nos apresenta uma verdade. No Salmo número 3, a verdade está justamente no ato de confiar em Deus ao ponto de deitar e descansar. O versículo de número 5 é o centro desse salmo que diz: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu gostaria que você meditasse nesta verdade. A confiança em Deus em tempos de adversidade, ela é tão maravilhosa que nos faz viver uma vida de descanso. Santo Agostinho disse que a beleza da fé em Cristo é que ela já nos coloca numa situação de descanso mesmo em meio às adversidades, porque nos faz saber aquilo que a Escritura declara, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O Senhor tem poder sobre todas as coisas e não existe nada melhor do que aliar-se a Deus. Agora veja só o que este salmo nos ensina. Ele nos diz, no versículo 1, Senhor. Davi aqui, ele usa o termo do Deus da aliança. Eu sou o que sou. Foi que Deus respondeu a Moisés quando perguntou, Senhor, qual é o seu nome? E com as iniciais desse eu sou o que sou, formou-se então esta palavra hebraica que é Yahweh, o Deus da aliança. E Davi utiliza este termo no início do seu salmo. Ele se dirige a Deus, ele está orando. Nada manifesta maior confiança do que isso, orar. E nada instala no coração do homem a verdade sobre Deus presente, a não ser a oração. Davi diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui por 3 vezes Davi emprega a palavra numerosos. Ele diz, numerosos adversários, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos os que dizem de mim. Ele apresenta por 3 vezes essa expressão, numerosos. Eu faço a pergunta para você nesta manhã. Você tem perdido o sono por causa de números? Você tem perdido o sono, perdido o descanso? Você tem tido a sua atenção roubada por causa disso? Numerosos. Nós vivemos em dias em que as estatísticas são sempre extremistas e os números nos assustam. No caso de Davi, eram pessoas que estavam se aliando a Absalão contra ele. Mas hoje em dia nós temos muitos adversários e o cristão ele tem 3 adversários que ele precisa manter a guarda sempre atenta. O primeiro adversário do cristão é a sua própria carne. O segundo adversário do cristão chama-se o mundo, o sistema que nos cerceia. O terceiro adversário do cristão é uma pessoa espiritual maligna, cujo nome é Satanás, o adversário. Agora eu digo para você, Satanás, ele utiliza do sistema do mundo para nos afetar, porque nós somos carne, nós somos frágeis. E ele sabe as nevralgias do nosso ser. Ele sabe como desferir golpes contra nós. Você já parou para pensar o grande número de agentes que o inimigo das nossas almas tem solto nos ares para atacar cada um de nós? É desleal vivermos neste mundo sozinhos sem o amparo de Deus. É desleal o número de demônios e seres espirituais que atacam uma única pessoa neste mundo. Portanto, são numerosos os inimigos que um cristão tem. Davi aqui apresenta o que tanto preocupa a si e que pode tirar o seu sono em oração. Portanto, eu pergunto para você nesta manhã, você já apresentou os números que te assustam a Deus? Pois é isso que nos faz descansar. Senhor, são numerosos ataques. Senhor, são numerosas as nevralgias que eu tenho. São numerosas as feridas que são utilizadas em mim mesmo contra mim.
São numerosos os rumores a meu respeito, numerosos os dados que chegam a mim como informação diariamente. Eu preciso, Deus, expressar para Ti. Coloque diante de Deus os números que lhe tiram a paz. Coloque diante de Deus os números que lhe tiram o sono. Apresente ao Senhor a sua causa numérica que tanto lhe incomoda. Davi nos ensina isso no Salmo 3. Senhor, eu apresento ao Senhor os numerosos adversários, os numerosos inimigos que se levantam contra mim, os numerosos dizeres de não há em Deus salvação para ele. Eu quero que você se lembre nesta manhã, carinhosamente eu digo, eu quero, porque eu sei que você sabe disso e o Senhor há de reforçar isso no seu coração. Os rumores que causam medo provêm dos homens. Agora, de Deus só vem salvação. Os homens dizem, não há em Deus salvação. Agora, não faz o menor sentido isso, porque o nome do Senhor é Salvador. Quando o anjo apareceu a José, disse, e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus é a salvação. Se tem uma coisa que não combina é dar ouvido a essa frase, não há em Deus salvação para ele. Se você tem ouvido isso, eu convido você a meditar no que a Escritura diz, porque o nome do Senhor Deus é Salvador. Ao saber isso, nós então entendemos a importância da oração. No versículo 3, Davi diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Note bem, Davi ele está fugindo do seu filho Absalão, que se revoltou contra ele. Davi precisa de ânimo, Davi precisa de alguém que o erga, que o sustente. Numerosos são os rumores, numerosos são os inimigos, mas durante a sua oração ele diz, porém, tu, Senhor. Meus irmãos, como é precioso este porém na oração. Nós podemos contabilizar quantas coisas nos afetam e podem nos tirar a paz e o sono, mas sempre há em Deus um porém. Porém, o Senhor não é nada disso. Porém, o Senhor é muito maior que esses números. Porém, o Senhor ouve a minha oração. Davi diz isso, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O Senhor é aquele que me envolve, aquele que está à minha guarda, que está à minha direita, quando não há nenhum guerreiro por mim, quando setas infernais são desferidas contra mim. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. E veja só, ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Medite nisso. O Senhor, ele não brinca de ouvir as nossas orações. O Senhor Deus, ele ouve cada uma das nossas orações. E Deus nos responde. Parece que Deus ouve e que o tempo faz com que aquele choro, aquele clamor, ele se esmaeça, mas não, o Senhor, ele nos ouve e nos responde. Jamais perca esta grande verdade bíblica. Para cada oração sua, Deus tem uma resposta. Para cada clamor da sua alma, Deus tem resposta. Deus está com os ouvidos inclinados para te ouvir porque Ele te ama. Ao saber isso, então entendemos a chave que faz com que Davi diga no versículo 5, deito-me e pego no sono. Você tem deitado e perdido o sono? Então eu quero lembrar você hoje que o Salmo 3 nos diz, falar com Deus, contar para Deus os números que assustam, falar para Deus os números de perigos, falar para Deus as estatísticas e os diagnósticos, faz com que a gente tenha paz, volte para o leito e tenha um sono recompensador. 3 coisas eu gostaria de meditar com você neste momento, para que você carregue ao longo desse dia e você tenha estímulo para orar. Onde está a base da nossa confiança em Deus em tempos de adversidade?
O Salmo 3, ele também é um salmo messiânico. Ele nos aponta para o caráter de Jesus. E Davi, ele tem essa propriedade para falar com Deus porque Davi estava aliançado com Deus. Nós podemos ter uma aliança com Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Uma aliança inquebrável. E porque Jesus fez o que fez na cruz do Calvário, nós temos a liberdade e livre acesso diante de Deus Pai, de dizer, Senhor, socorre-me porque os números são assustadores. Senhor, socorre-me porque os medos são avassaladores. Em Jesus, nós temos isso. Você está aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo. Davi estava. E se você está, que doce verdade é essa que nós temos aqui. A primeira é essa, fale com Deus. Quais são os números que te assustam? Apresente a Ele. Falar com os homens só aumenta o pavor, mas apresentar a Deus, o Senhor nos ouve e nos responde. E Ele pode dar paz profunda para que você tenha sono recompensador. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é os nossos temores, eles procedem daquilo que os homens propalam. As estatísticas, os números de mortos, os números de infectados, os números de casos que são obliterados e tantas coisas. Mas nossa salvação não procede do que os homens dizem. Nossa salvação procede de quem Deus é. Ele é Salvador. Ele é Salvador. E porque Ele é o Salvador, tudo quanto os homens dizem pode passar, nós podemos ouvir, mas não dar crédito, porque quem Deus é mais importante do que o que os homens dizem da vida. Davi, num outro salmo, Salmo 63, que também foi na mesma circunstância, enquanto ele fugia de Absalão, ele disse, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Naquele momento de deserto, de sequidão e de perigos, quando até mesmo sugestões de a vida acabou, Davi, a vida não faz mais sentido, você perdeu, Davi, de que adiantou toda a fidelidade, de que adiantou tantos salmos ao Senhor, olha só o ponto em que você chegou. Davi, olhando para a sua vida, ele a viu segundo o prisma da graça de Deus. Ele disse, a graça de Deus é melhor que a vida, por isso eu o louvo. Esta rica verdade pode se instalar no seu coração aí agora. E a terceira coisa que eu quero lembrar você nesta manhã é que não importam os números de diagnósticos, os números que nos amedrontam, os números que nos tiram a paz quando nós estamos aliançados com Deus. Sabe por quê? Quando uma pessoa ela passa a confiar em Deus, ela se torna a maioria. Quando alguém decide confiar em Deus, olhando para o que Jesus Cristo fez, sabendo que essa aliança com Deus é inquebrável e que se Deus enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, nós temos essa doçura de confiar nesse Deus que revelou tão grande amor e saber que se eu estiver com Ele, se você estiver com Ele, então é a maioria. O mundo pode dizer, vejam os números, mas você, em oração, diz, eu e Deus somos a maioria e por isso eu posso deitar e pegar no sono. Eu quero que nesta manhã você reflita comigo sobre este salmo maravilhoso que é o Salmo 3, quando ele começa dizendo, Senhor, veja os números. Senhor, veja os números. Mas no meio da oração, ele diz, eu deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Hoje, saiba isso, Deus deseja sustentar a sua vida, recorra ao Senhor, por mais que as pessoas digam, não há em Deus salvação para ele ou para ela. Este salmo diz o contrário, o nome do Senhor é imutável e o seu nome é Eu sou a salvação, Ele é a salvação, Yeshua, Yahvé é a salvação. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus está pronto para responder a sua oração neste momento. Pelos méritos de Jesus Cristo, não desista de orar. Eu quero orar por você.
E você que manifestou os seus motivos de oração aqui no Vida Devocional, você que escreveu aí no nosso chat o que está lhe afligindo neste momento, eu quero lembrar você que você pode ter escrito em lágrimas. Deus, ele não deixa de responder uma oração sequer. Derrame seu coração perante o Senhor. Há algum diagnóstico que tenha assustado você? Entregue isso nas mãos de Deus. Há algum número que tem tirado a tua paz? Entregue isso nas mãos de Deus. Deus é nosso socorro bem presente. Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte em reverência à presença de Deus neste momento. E nós vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos aqui no Vida Devocional de abrir as Sagradas Escrituras e meditar na verdade da Tua Palavra. E nesta manhã que nós meditamos no Salmo 3, nós aprendemos algo muito importante, que é possível confiar em Deus durante longos períodos de adversidade. Absalão começou a perseguir seu próprio pai, Davi. Talvez haja algum pai aflito pelo que seu filho tem feito. Ou talvez haja algum filho que não tem tido o amor correspondido de um pai. Senhor, seja favorável a Deus a essa situação, que essas pessoas elas tenham um encontro maravilhoso contigo e que a resposta do Senhor, ó Deus, aponte para o Calvário, onde nós podemos estar em completa condição de socorro, de rendição na Tua presença. Senhor, Tu és o Deus de Davi, Tu ouvistes a oração de Davi, o Senhor pode ouvir a oração dos Teus filhos nesta manhã. Onde houver uma pessoa dizendo, Senhor, são numerosos, eu tenho perdido o sono, ó Deus, tome esses números deste coração, ó Deus, troque o fardo desta pessoa, que ela sinta o alívio de Deus por saber que Deus nos socorre em ocasiões tão adversas. Senhor, humildemente eu lhe peço, adentre num quarto agora onde há alguém enfermo, adentre, ó Deus, os corredores dos hospitais, manifeste o Teu poder de cura, Senhor, para a glória do Teu nome. Onde houver uma família enlutada, ó Deus, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre esta família e ela saiba que o Senhor nos criou para a eternidade e que tudo isso passará. E em breve estaremos contigo, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sê com o Teu povo, ó Deus. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.